Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus queridos? Vamos inclinar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos elevar a Deus no nosso coração nesse momento, dando graças ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma manhã de domingo, poder estar na sua casa, na sua presença, para celebrar o seu nome, para louvá-lo, para bendizê-lo, por todas as coisas que Ele tem feito por nós, para, de modo muito especial também, rememorar a morte e ressurreição de Jesus, através da ceia do Senhor que vai ocorrer nessa manhã. Então vamos colocar o nosso coração diante dEle. Pai, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, pelo amor e cuidado e bondade, eu não me canso de dizer essas coisas, pela misericórdia, que mais uma manhã o Senhor permitiu renovar-se sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus vivo, pelo privilégio, pela oportunidade que eu tenho de mais uma manhã poder estar na sua casa, na sua presença, de mais uma manhã poder ocupar esse espaço, de mais uma manhã estar diante da Tua palavra, de mais uma manhã poder assumir a responsabilidade de fazer a exposição da Tua palavra. Que a bênção, que o favor, que a graça, que a misericórdia, que o cuidado, que durante toda a minha caminhada tem me alcançado, tem me acompanhado, que mais uma vez se manifeste sobre a minha vida nesta manhã. Dá-me graça, Deus, graça suficiente, graça necessária para fazer a exposição da Tua palavra de modo claro, de modo nítido. Dá, Deus querido, à Tua igreja graça suficiente e necessária para compreender a Tua palavra, para entender os Teus desígnios, para compreender, ó Deus querido, a Sua vontade para as suas vidas. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, nós nos colocamos, Deus vivo, sob Teus cuidados e suplicamos favor e misericórdia no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham também lá de suas casas, e que nesse momento podem participar juntamente conosco desse instante tão especial, que é o instante em que nós podemos estar diante da palavra de Deus. O maior privilégio que uma pessoa tem é o privilégio de poder ser apresentado, e não só ser apresentado, mas ser impactado pela palavra de Deus. Toda vez que a palavra é pregada, que a palavra é ministrada, é a voz de Deus que mais uma vez se faz ecoar na história, é a voz de Deus que mais uma vez se faz ecoar no tempo, é a voz de Deus que mais uma vez se faz ecoar nas nossas mentes e nos nossos corações. E toda vez que isso acontece, Deus traz transformação, Deus traz mudanças para as nossas vidas. Hoje eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Nós estamos dando sequência aí à nossa série de estudos através da Bíblia, livro por livro. Na última vez que estive com vocês, nós discutimos o primeiro dos livros proféticos, que foi o profeta Isaías. Hoje, dando sequência à nossa série de estudos, de acordo com a ordem que os livros aparecem na Bíblia, nós vamos trabalhar o segundo dos profetas, que é o profeta Jeremias. Eu quero ler com vocês o capítulo 1. Nós vamos ler os 12 primeiros versículos deste capítulo, Jeremias capítulo 1, versículos de 1 a 12, é onde nós vamos ler. E a partir desse texto nós vamos tecer algumas reflexões relacionadas a esse livro. Jeremias capítulo 1, versículos de 1 a 12, a palavra diz o seguinte: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses
da madre te santifiquei e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos conduza durante a nossa reflexão. Na última vez que eu estive com vocês, nós conversamos um pouquinho sobre Isaías. Eu fiz assim uma exposição bem geral da mensagem, do contexto de Isaías e da importância dele num período muito difícil na história de Israel, que é um período em que a nação experimenta quedas, experimenta tropeços e depois passa por situações de avivamento. Eu li com vocês, na nossa análise de Isaías, uma perícope, uma parte do texto que tratava sobre Ezequias, que estava vivendo num momento difícil, né? Jerusalém estava cercada, estava prestes a cair diante de um poderio que havia se levantado, que era o poderio assírio. Os assírios haviam arruinado com o reino do norte, os assírios haviam conquistado muitas cidades de Judá, haviam cercado Jerusalém e agora, a todo custo, eles estavam forçando a rendição dessa cidade, a rendição desse povo. E pela misericórdia de Deus, por causa do coração quebrantado e contrito de Ezequias, Deus ainda deu uma nova chance, ainda deu uma nova oportunidade ao povo. Deus não permitiu que os assírios conquistassem Judá, conquistassem Jerusalém, mas pelo contrário, através da instrumentalidade de Isaías, Deus fez uma promessa. A promessa de Deus é que os assírios não entrariam em Jerusalém, que eles não lançariam ali nenhuma flecha, mas que Deus viria em favor daquele povo e que Deus traria grande livramento a eles. E aí o que a gente conhece na história dos reis e na própria história, no relato que o livro de Isaías traz para a gente, é que Deus efetivamente fez isso. Então nós costumamos dizer que Isaías ele é um profeta do período que antecede ao cativeiro babilônico. Ele é um profeta que prega esperança, ele é um profeta que chama a atenção das pessoas para confiar em Deus, para confiar no Senhor, para acreditar no livramento que vem da parte de Deus, para acreditar na intervenção da parte do Senhor em favor do seu povo, contra os seus inimigos, contra os seus adversários. Então, ele vive antes do cativeiro, ele chama a atenção das pessoas para a importância, para a necessidade de manter os seus corações alinhados à vontade de Deus, de manter as suas ações em conformidade com a vontade de Deus. E o livro de Isaías é uma espécie de último recurso, ou de último clamor da parte de Deus, no sentido de que Judá, o reino do sul, aqueles que sobraram, aprendam com as lições ou com a vida e com os acontecimentos que ocorreram com seus irmãos lá do reino do norte. É como se Deus dissesse: olha, eu mostrei para vocês aí no reino do norte o que acontece se vocês virarem as costas para mim, se vocês decidirem seguir o próprio caminho, a própria direção de vocês, como há um rei temente a Deus, como há um rei que está suplicando, está pedindo a misericórdia. Eu vou dar a vocês mais uma chance, eu vou dar a vocês mais uma oportunidade, mas emendem os seus corações, coloquem os seus caminhos diante de Deus, sigam de acordo com a orientação dele,
porque se vocês fugirem a isso, o fim vai ser dramático. Então Isaías é alguém que vive antes do cativeiro, é alguém que Deus usa e usa poderosamente para trazer livramento ao povo de Judá num momento crítico da vida deles. É alguém que traz esperança para o povo de que Deus continua com eles e que Jerusalém e Judá ainda vai permanecer por um tempo. Agora, diferente de Isaías, nós temos um outro personagem que aparece em sequência, que é Jeremias. E uma questão interessante em relação a esses dois profetas é que enquanto a gente tem um profeta Isaías, que é o profeta da esperança, que é o profeta que incentiva as pessoas a confiarem em Deus, a acreditarem na intervenção de Deus, a confiarem que Deus não permitirá que os seus inimigos lancem nem sequer uma flecha contra Jerusalém. De repente aparece no cenário de Israel, muito tempo depois de Isaías, muito tempo depois dele, aparece um outro profeta, o profeta Jeremias. E esse profeta agora aparece com uma mensagem absolutamente oposta àquela mensagem de Isaías. Enquanto Isaías é o profeta do confia no Senhor que Ele vai te livrar dos seus inimigos, Jeremias é o profeta do entregue-se aos seus inimigos para que Jerusalém seja poupada e que vocês não sejam destruídos. Olha que coisa. De um lado a gente tem um profeta que incentiva as pessoas a confiarem em Deus e que recebe da parte de Deus a garantia de que se eles confiarem no Senhor, os seus inimigos não prevalecerão contra eles. E de repente aparece no cenário de Israel um profeta também tão ungido, tão consagrado, tão chamado. E daqui a pouquinho a gente conversa um momento sobre esses primeiros versículos. Mas que vem com uma mensagem absolutamente ridícula, eu vou usar essa expressão aqui, inacreditável. Alguém se levantar em Israel, em nome de Deus, dizendo que é o Senhor quem está dizendo isso, dizendo para o povo: entreguem-se aos seus inimigos, aos seus adversários, baixem os seus pescoços e deixem que o inimigo coloque jugo sobre os pescoços de vocês. Permitam que o inimigo de vocês leve vocês em cativeiro. Não adianta ficar confiando em Deus que Ele vai livrar vocês, que Ele vai proteger vocês, porque a fala de Deus para vocês nesse momento é: o inimigo vai prevalecer sobre as vidas de vocês. Vocês já imaginaram o impacto que uma mensagem como essa causou naquele tempo, naquela época? Jeremias, ele é apresentado aqui no primeiro capítulo. Ele é chamado de filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Ilquias, ele é um personagem importante na história dos reis de Israel. Era um sacerdote, uma pessoa que tinha temor de Deus no seu coração. Um sacerdote tão importante, mas tão importante, que ele participou de um dos momentos mais extraordinários da história de Israel, que foi o momento do avivamento que aconteceu na época de Josias. Em ministrações anteriores nós falamos sobre Josias, sobre o grande avivamento que aconteceu no seu tempo, então eu não posso e não vou, nem tenho tempo para isso, para retomar aquilo que a gente já conversou anteriormente. Mas o avivamento da época de Josias foi um dos avivamentos mais extraordinários que aconteceram em Israel. E quando a gente conversou sobre Josias, eu disse isso, que Deus elogiou a Josias por causa da inteireza do seu coração, da fidelidade do coração dele, da vontade dele de mudar, de transformar o seu contexto, o seu tempo, a sua época. Deus o elogiou de uma forma tão especial, que dentre todos os reis que Judá tiveram, e reis bons e tementes a Deus, só Josias foi colocado como alguém que realmente andou no caminho do seu pai Davi. Um homem extraordinário. E o que é importante em relação a isso é que esse Ilquias, esse sacerdote que é apresentado aqui, ele é o mesmo sacerdote da época de Josias. É a pessoa que, após a descoberta do escrito, do texto, que estava perdido lá nos entulhos, que o pessoal havia colocado no santuário de Deus, no tabernáculo de Deus, no templo de Deus,
Hilquias é o sacerdote que, junto com outras pessoas, leu o texto lá diante de Josias e disse: olha, tem maldição vindo por aí. Manassés, seu pai, ele causou danos irreparáveis para Judá. De acordo com essas palavras do livro da lei, vem maldição, vem destruição, vem ruína sobre nós. E Hilquias, temente a Deus que era, incentivou Josias a assumir uma postura, a se arrepender, a se colocar diante de Deus. De fato, Josias fez isso. Josias deu ouvido, Josias se voltou inteiramente para Deus e promoveu uma mudança tão radical, mas tão radical, que por causa de Josias, Judá ainda teve assim um sobrefôlego. A coisa no final da época do pai dele, Manassés, estava tão ruim que o juiz já estava às portas. O inimigo já estava ali no cangote deles, esperando só um momento para finalmente tomar a terra. Mas por causa de Josias, Deus ainda coloca uma espécie de mar vermelho entre conquistadores e entre aqueles que eram presa fácil. Então Deus dá mais um sobrefôlego para esse pessoal. E aqui a gente já tem uma informação importante sobre o nosso profeta Jeremias. Ele é de linhagem sacerdotal. Ele vem de uma família de gente que ama a Deus, que teme a Deus. Sacerdócio no Antigo Testamento era um ofício que se exercia por direito de nascença. Você não podia ser ordenado sacerdote por causa de méritos que tivesse, por causa de dons extraordinários que tivesse. Não, só tinha um jeito de alguém no Antigo Testamento ser nomeado, ser ordenado como sacerdote, é se ele nascesse de uma linhagem sacerdotal. Então nós temos um Jeremias que é filho de um sacerdote, nós temos um Jeremias que é de linhagem sacerdotal. Mas a primeira coisa extraordinária que a gente percebe aqui nesse texto, e aí nós vamos ver isso mais adiante um pouquinho, é que apesar do sacerdócio, no Antigo Testamento ele ser recebido através de nascimento, é direito de nascimento. A condição de profeta, ela só pode ser concedida, só pode ser dada a alguém por graça divina. Ninguém nasce profeta. Ninguém por nascimento, por direito de nascimento, como no caso do sacerdócio aqui, ninguém por direito de nascimento pode desempenhar o ministério profético, ninguém pode arrogar para si o direito de ser profeta, porque o pai dele desempenhou um ministério profético durante toda a sua vida. Tão interessante isso, e o próprio nome Jeremias já diz isso: o Senhor é aquele que designa, o Senhor é aquele que estabelece, o Senhor é aquele que chama, o Senhor é aquele que convoca, o Senhor é aquele que vocaciona, o Senhor é aquele que levanta, o Senhor é aquele que determina aqueles que vão falar por ele. Quando Jeremias nasce, ele recebe esse nome: o Senhor é aquele que designa, o Senhor é aquele que estabelece. E Hilquias jamais imaginou o papel que o seu filho Jeremias ocuparia no cenário nacional de Judá, jamais imaginou isso. Mas pelo próprio nome a gente já viu o desígnio, o projeto de Deus na vida daquele rapaz. Aquele rapaz havia nascido numa época difícil, nasceu no finalzinho do reinado de Manassés e viveu grande parte da sua vida, pelo menos uns 18 anos, numa época muito abençoada, que foi a época do avivamento de Josias. Então a infância, a adolescência dele, a infância dele foi num momento muito especial na história de Israel. Ele viveu num momento em que grandes moveres, grandes avivamentos estavam acontecendo. Mas no momento em que ele é chamado ao ministério profético, ele é chamado com cerca de 20 anos de idade. Mas não está escrito ali: mas eu sou só uma criança, não sei falar. Eu achei que ele tinha sido chamado com 5 anos de idade, ou 7, não. Ele foi chamado ao ministério profético e já tinha uns 20 anos de idade. Dizer eu sou uma criança e não sei falar é um jeito característico de Jeremias dizer: se o senhor puder dar essa função para o Lipe, ou se o senhor puder dar essa função para o Alessandro, para o Leonardo, ou para qualquer outra pessoa, eu ficaria muito grato. Se eu puder me escusar dessa responsabilidade, eu ficaria grato. Por quê? Porque a responsabilidade dada a Jeremias
quando ele é chamado, quando ele é vocacionado na condição de profeta, ela é uma responsabilidade que Deus nunca deu a nenhuma outra pessoa no Antigo Testamento. O ministério de Jeremias é um ministério singular, é um ministério duradouro. Ele desempenhou seu ministério em Judá por cerca de 4 anos, ou então durou tantos não, 40 anos. Durante 40 anos, Jeremias foi chamado para ser o profeta azarão. Durante 40 anos, Jeremias foi chamado para ser o profeta do contra. Durante 40 anos, Jeremias foi chamado para falar em nome de Deus e para falar em nome de Deus sobre julgamento. Do primeiro capítulo de Jeremias até o último deles, que é o capítulo 52 capítulos. Em todos eles, a mensagem de Jeremias é julgamento. Os primeiros 20 capítulos, julgamento, ainda na época de Josias, porque apesar de todo o esforço de Josias para promover avivamento, ele morreu novo, foi caçar encrenca lá com os egípcios, deu ruim, não foi na direção do Senhor, foi na direção do próprio braço, morreu nessa batalha em Carquemes, uma batalha de Judá contra o Egito, que ele nem tinha que se envolver com isso, morreu novo ainda, morreu sem ter tempo suficiente para fazer com que aquele avivamento que ele havia começado a fazer em Israel, morreu sem ter tempo suficiente para alicerçar aquele avivamento. E aí, com a morte de Josias, vem os filhos dele, e os filhos infelizmente não seguiram o mesmo caminho dele, e aí Israel começou a descer ladeira abaixo, e agora desceu ladeira abaixo com força mesmo. O texto diz para a gente que esse Jeremias, essas palavras que são registradas aqui, são as palavras do Jeremias, não é filho desse sacerdote Ilquias. No verso 2, fica claro, e essa expressão aqui aparece comumente no livro de Jeremias, mostrando que todas essas falas, que todas essas palavras, que todas essas ministrações de julgamento, apesar de ser falas, apesar de ser ministrações muito difíceis de serem feitas, apesar de serem ministrações desconfortáveis, ele não se sentia confortável ao ministrar, as pessoas não se sentiam confortáveis quando recebiam ministração. Mas durante todo o livro a gente encontra isso aqui, ó. A ele veio a palavra do Senhor. Ele tem consciência clara disso. Ele tem consciência clara de que ele diz palavras duras. Ele tem consciência clara de que todas as suas palavras elas são marcadas por juízo. Juízo contra Judá. Juízo contra reis judeus que não temem a Deus, que se afastam do Senhor. Juízes contra as nações, contra diferentes nações, que agora se levantam contra Judá e que vão finalmente levá-la sob cativeiro. Juízes contra o último rei de Israel, que foi Zedequias, e que foi levado, e que a partir dele, finalmente, Judá foi levado em cativeiro. Então, essa expressão, veio a minha palavra do Senhor, o veio a ele, não é ele, veio a palavra do Senhor, essa é a informação que mostra claramente. Eu tenho um ministério difícil para desempenhar, mas o que eu digo é aquilo que o Senhor diz. E aí é dito, a palavra do Senhor veio a ele na época de Josias, filho de Amon, rei de Judá, então na época do grande avivamento. Jeremias teve o privilégio de experienciar pelo menos uns 18 anos desse grande avivamento que Israel vivenciou. Veio no 13º ano do rei Josias, do reinado dele, a palavra do Senhor a Jeremias. Então olha que ele começa o seu ministério exatamente nesse período do avivamento. Versículo 3 diz: e veio também nos dias de Jeoaquim. Jeoaquim foi o próximo rei que assumiu assim que Josias morreu. E a Bíblia diz que Jeoaquim foi um rei perverso, foi um rei mau, foi um rei que não temia Deus, foi um rei que se afastou, que se distanciou do Senhor. Foi um rei que causou para Jeremias problemas seríssimos. Foi uma pessoa que tentou assassinar Jeremias diversas vezes. Foi o rei que, quando Deus mandou Jeremias escrever um livro e enviar para ele,
Como uma vez o livro de Deus foi enviado para o seu pai Josias, ele se arrependeu. Joaquim foi o rei que pegou o livro, queimou, cortou o livro, rasgou ele todinho, jogou no fogo e disse: ó, pega esse profeta aí, se achar ele no caminho, mata esse cara. Que conversa é esse? Que papo é esse? Que Jerusalém vai ser conquistada? Que conversa é esse? Que papo é esse? Que nós devemos nos entregar aos nossos inimigos? Que conversa é essa? Que papo é esse? Que a cidade vai ser destruída, vai ser queimada a fogo? Que papo é esse? Que o templo de Deus vai se tornar em frangalhos, vai se tornar em ruínas? Vocês já pensaram a dificuldade que esses judeus têm de receber esse tipo de palavra? Jerusalém é a cidade santa. Jerusalém é a cidade do rei. Jerusalém é a cidade de Deus. É em Jerusalém que o trono de Davi, de uma vez por todas, vai ser estabelecido, e vai ser estabelecido para sempre. O templo, junto com o Santo dos Santos, junto com a arca, é a morada perene de Deus entre os homens. Que conversa é essa? De que ímpios, de que perversos, de que adoradores de Deus estranhos, de que gente que não teme a Deus, que não ama a Deus, que não honra a Deus, que não conhece a Deus. Que conversa é essa que nós temos que colocar os nossos pescoços debaixo do jugo dos ímpios? E que se a gente não fizer isso, Deus vai permitir que a sua cidade seja destruída, Deus vai permitir que o seu templo seja destruído. Vocês conseguem perceber o desafio que é para Jeremias ser profeta nesse tempo? É como se alguém se levantasse aqui em Vila Rosa, pedisse ao pastor o privilégio ou a oportunidade para dar um testemunho, dissesse assim: olha, assim diz o Senhor, essa igreja aqui vai fechar, vocês vão todos cair em pecado, Deus já disse que vocês estão todos perdidos. Está uma benção a igreja, está todo mundo caminhando bem, envolvendo em missão, estamos querendo construir uma igreja, estamos querendo fazer tanta coisa boa. Mas toda vez que o microfone está aqui desocupado, o pastor nem dá oportunidade. O Lipe vem aqui e diz: olha, Deus já mandou dizer que não adianta isso não. Vocês vão começar a construir lá os alicerces, vai dar cupim no concreto e vai desabar na cabeça de vocês. Dá raiva, né? Você fala: mas não é possível um negócio desse, 10, 12 anos jejuando, orando, ensinando Bíblia, pregando. Seria odiado. Odiado pelo pastor, odiado por mim, odiado pelo Léo, pelo Antônio e pelo restante da comunidade. Seria odiado. A gente ia tentar silenciar ele o tempo todo. Porque que conversa é essa, gente? Está tudo indo bem, está todo mundo caminhando para que as coisas avancem. E vem esse pessimista, vem esse filho das trevas aí, se levanta entre nós para tentar atrapalhar o andamento. Era assim que Jeremias era visto. Falso profeta. Pessoa que havia se vendido para os seus adversários para tentar convencer o povo a se entregar. O tempo todo profetas se levantavam frente a frente, cara a cara com Jeremias, para desafiá-lo. Escolas de profetas vinham contra ele e diziam: você é um falso profeta, cara, você é um mentiroso. Deus já diz para mim, já diz para todos os profetas que estão aqui na nossa escola, que Ele é conosco, que Ele vai nos dar vitória e que os nossos inimigos vão cair por terra. Jeremias se levantava e dizia: vamos fazer um teste então, né? Se vocês realmente são profetas, essa palavra que vocês estão dizendo aí, ela vai se cumprir. Agora, se eu for profeta, se isso for verdade que eu sou profeta, então você, o chefe dos profetas aí, o chefe da escola, se isso for verdade, primeiro você vai morrer. O cara acho que já tremeu nas bases na hora e disse: ixi, eu tá brincando, não é assim tão sério não. Mas ele diz: primeiro você vai morrer. E depois esse rei que a gente tem aí, que está dizendo que é o tal, e que chamou toda essa escola de profetas para ajudá-lo, esse rei vai tentar fugir. Esse rei covarde, quando Jerusalém estiver na situação mais triste, ele vai cavar um buraco no muro e vai tentar fugir com a comitiva dele, deixar todo mundo para trás, pular do barco. Só que não vai dar certo não, ele vai ser preso,
Ele vai ver todos os filhos dele morrendo diante dele e os olhos dele vão ser furados. Ele vai ser levado para o cativeiro e vai morrer lá no cativeiro. Gente, o cara tem que ser profeta mesmo, né? Tem que ser de Deus para dizer essas coisas. Sabe o que fizeram com ele? Joga esse cara aí num calabouço, numa cisterna. Deixa esse infeliz morrer apodrecendo lá na cisterna. Jogaram ele lá num buraco, tamparam a cisterna, mas ele tinha um anjo que Deus havia preparado para caminhar com ele, um secretário, o Baruque. Sempre dava um jeitinho de livrar a barra dele. O cara estava preso, ele ia lá, descia um pouquinho de pão, água, comida, e sempre dava um jeitinho de proteger Isaías, ou Jeremias. Durante 40 anos. O ministério de Jeremias foi esse tipo de ministério. Perseguido, maltratado, injuriado. Junto com o ministério profético, ele recebeu um dom que era estranho para os judeus, que era o dom do celibato. O que é celibato? Celibato é uma pessoa que decide viver solteira, uma pessoa que decide que não vai se casar. Quando a gente fala de dom de celibato, o dom do celibato é uma competência especial que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo para não se casarem, para dedicar suas vidas inteiramente a Deus, ao serviço de Deus e à glória de Deus. E essas pessoas conseguem viver bem com isso. Elas não entram em crise, elas não têm necessidades que sejam assim sobre-humanas, que elas não consigam dominar. Elas conseguem viver sossegados, conseguem viver bem com isso. Jeremias foi proibido de se casar. Você vai ser profeta e não vai se casar. Isso era um absurdo para um judeu. O judeu deu a época do casamento, ele não se casou, é heresia um negócio desse. Tem que se casar, tem que deixar prole. Mas Jeremias era profeta não só na fala, mas era profeta na vida. Por que você não vai se casar? Porque você tem que ensinar para esse povo aí que não tem esperança para essa geração. Essa geração vai morrer, essa geração vai se acabar. Essa geração vai ser alvo, vai ser objeto do juízo que paira sobre as cabeças deles, e não há esperança, não há o que se fazer em relação a isso. Difícil. Jeremias profetizou por 40 anos, pregou por 40 anos. Sabe quantos convertidos ele teve nesse período? Nenhuma viva alma. Ninguém diante das duras palavras de juízo de Jeremias. Ninguém ombreou com ele, ninguém se aproximou dele e disse: vamos caminhar junto, está difícil mesmo, seu ministério é um ministério penoso, mas eu vou estar do seu lado, eu vou te ajudar. Já pensou isso? Ser chamado por Deus. Eu disse aqui, o profeta, ele não nasce profeta, ele não tem direito de ser profeta por nascimento. O profeta é aquele que Deus designa, é aquele que Deus estabelece, é aquele que Deus vocaciona, é aquele que Deus chama. Já pensou isso? Ser chamado como profeta, uma mensagem tão dura como essa, mensagem de juízo, recebendo da parte de Deus, já no início do seu ministério, que vai ser isso mesmo, que você precisa esperar é sofrimento, é dor, é rejeição, é risco de morte o tempo todo, é o desprezo das pessoas, que você vai começar o ministério e vai terminá-lo e não vai ganhar ninguém. O que a gente entende como um ministério bem-sucedido? Eu acho que o ministério bem-sucedido é aquele que começa pequeno e que quando o cara morre, ele tem assim milhares de igrejas espalhadas pelo mundo e milhões de discípulos ou de seguidores. Bom, isso é o que você acha que é um ministério de sucesso. Pode ser isso? Pode ser isso. Se estiver no projeto de Deus, pode ser isso. Mas o que Deus considera como um ministério bem-sucedido é aquele ministério que primeiro é estabelecido por Ele e que depois caminha na direção dele e cumpre os propósitos para os quais Deus estabeleceu esse ministério, esse dom. Então, profeta bem-sucedido não é aquele, como foi o caso de Isaías, por exemplo, que vai ser idolatrado pelas pessoas,
Porque Deus está sempre levantando ele para dizer coisas boas em favor de seu povo, e Deus de fato disse e cumpriu cada uma de suas falas. Mas Deus tanto levanta profetas como Isaías, que é o profeta da esperança, como Deus levanta profetas como Jeremias, que é o profeta da última hora de Israel, que é o profeta do julgamento. E não é julgamento com possibilidade de misericórdia agora, não. Misericórdia aparece lá em capítulo 3, versículo 16, capítulo 12, versículo 14, capítulo 23, capítulo 30, 33. A gente tem em Jeremias palavras da parte de Deus, mostrando que apesar de tudo Deus é gracioso, é misericordioso e ainda vai resgatar um remanescente. Mas para o tempo de Jeremias, para o ministério dele e para as palavras dele, a única coisa que ele tem a anunciar é isso, é juízo, 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 juízo. Então é dito que ele profetizou na época desse pessoal, e o finalzinho do versículo 3 diz assim para a gente: até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês do reinado de Zedequias. Então não teve jeito, não teve jeito, não teve jeito. Falou por 40 anos, entreguem-se aos seus inimigos, entreguem-se aos seus adversários, Jerusalém vai ser poupada, e um dia dá certo, um dia Deus traz vocês de volta. Mas os reis endureceram os corações, os reis viraram as costas para a palavra de Deus. E aí Jeremias endureceu mais: olha, se vocês não se entregarem, vocês vão ser levados à força pelos inimigos de vocês. E o pior de tudo, aí Jerusalém vai ser destruída. A proposta de Deus no primeiro momento é levar esse povo de forma pacífica em cativeiro, deixar tudo arrumadinho ali, para depois de 70 anos eles voltarem. Mas a mensagem de Jeremias soava tão mal. Ele, na condição de profeta azarão, ou falso profeta, ele teve um impacto tão negativo. Esse impacto negativo é para quem virou as costas para Deus, para quem fechou os olhos e tapou os ouvidos à voz de Deus. É para quem quer ouvir a palavra de Deus, mas quer ouvir a partir dos seus próprios profetas. Para quem tem escola de profetas e tem profetas ao seu lado, ao seu dispor, para dizer aquilo que ele quer ouvir. E é por isso que o ministério de Jeremias é um ministério difícil. Porque durante esses 40 anos em todo o Judá, ele foi uma espécie de profeta solitário mesmo. Profeta solitário. Não se levantou outro nesse mesmo tempo, nessa mesma época junto com ele, para reforçar as palavras dele. Sozinho. Contra um exército de profetas. E a gente sempre tem aquela história, não é? Se todo mundo caminha numa direção e só você caminha na outra, quem será que está errado? Será que é você ou será que é a multidão? Dependendo da situação, realmente é a gente, né? Você está cabeça dura, caminhando por um rumo que de fato não é esse. Agora, se a gente pensa em pessoas que são vocacionadas por Deus e que têm na sua boca a palavra do Senhor, como Jeremias está dizendo que a palavra veio a ele, aí não tem dúvida. Se você está caminhando numa direção e a multidão está caminhando em sentido contrário, se o que você está dizendo é a palavra do Senhor, continua caminhando na sua direção. Nesse caso a multidão está errada, nesse caso a multidão está equivocada. O texto continua lá no versículo 4, capítulo 1 de Jeremias. Assim veio a mim a palavra do Senhor. Agora ele já está dizendo da experiência que ele recebeu, dizendo: isso aqui é muito importante para Jeremias diante desse desafiador ministério que eu acabei de compartilhar com vocês. Olha o que Deus disse para ele: antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci. Esse conhecer aqui não é simplesmente Deus olhar e ver que um ser está sendo gerado no ventre de uma mulher e Deus diz: eu acho que eu conheço aquele menino ali. Mas é uma fala direta da parte de Deus, mostrando que Deus olha para aquele menino, de imediato Deus o reconhece como alguém que vai ser grandemente utilizado, como alguém que vai ter um ministério importante a desempenhar. Você estava lá no ventre da sua mãe, eu estava formando você, e lá nesse estado, nessa condição, eu já estava cuidando de você, porque eu ia usar você num ministério muito especial. Antes que você nascesse, enquanto você estava sendo gerado, eu já disse: esse aqui é meu. Antes de você nascer,
eu já tinha santificado você, eu já tinha separado você para se tornar profeta das nações. Essa é a primeira fala que Jeremias recebe da parte de Deus no seu chamado profético. Você nem estava no ventre da sua mãe, mas eu já tinha olhado para você e tinha dito: esse eu quero para mim. Esse aí tem um ministério importantíssimo para desempenhar e eu não abro mão dele. Você nem tinha nascido e eu já tinha separado você. Você, por nascimento, deveria ser sacerdote, mas eu separei você, eu santifiquei você. E olha que coisa linda. Nós não gostamos geralmente de profetas. E quando eu falo de profeta aqui, eu não estou falando necessariamente do dom da profecia que se manifesta aqui e ali e tal, porque grande parte, não é? A gente está sempre esperando que diga coisas boas para a gente, às vezes não diz exatamente o que a gente quer. Eu não estou falando necessariamente do dom da profecia que se manifesta entre os dons espirituais. Mas quando eu falo de profeta aqui, eu estou falando do dom de profeta. De uma pessoa que é vocacionada por Deus, é chamada por Deus desde o ventre da mãe, que é separada por Deus para esse ofício. E olha o que Deus diz em relação a Jeremias: você foi escolhido, eu conheci você, você foi separado para o ofício, e fui eu, Deus, quem dei você às nações para ser profeta. Entende isso? O profeta, aquele que é vocacionado por Deus e que é dado, o que desempenha o ministério profético na direção e na unção de Deus, ele é um presente que Deus dá para a igreja, ele é um presente que Deus deu para as nações. Eu dei você na condição de profeta para eles. E aí começa o Jeremias, porque ele sabe o que significa isso, ser profeta, falar em nome de Deus. Então ele diz: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar porque eu sou uma criança. Eu falei do Jeremias aqui, esse cara com essa coragem toda. Talvez alguém tenha suspirado ali, tenha dito: Deus, dá-me aí o espírito de Jeremias, é que eu tenho essa coragem toda, que eu tenho essa ousadia toda, que eu tenho essa autoridade toda. Você pensou isso? Eu acho que Deus escolheu você para ser um Jeremias. E você me diz: não, está tudo errado, pastor, eu sou o inverso dele. Não. Esse Jeremias que eu estou falando aqui, que desempenhou o ministério, quem disse que ele era corajoso? Quem disse que ele era esse cara alto astral, que o tempo todo, apesar de tudo, estava sempre assim, com autoestima lá nas alturas, dizendo: está tudo certo. Quem disse que essa pessoa aqui, um monte de vezes, não chegou a dizer para Deus: Deus, não tem jeito de eu escapar não, me tira dessa, isso é uma furada, isso é uma enrascada. Esse Jeremias... E aí eu aconselho você, toda vez eu digo isso, né, de cada livro, mas eu preciso de novo. Eu aconselho você a fazer a leitura do livro do profeta Jeremias, porque esse é o livro na Bíblia em que a gente tem mais informações autobiográficas de um personagem na Escritura. Então, de todos os personagens que existem na Bíblia, se tem um que você tem condições de conhecer em profundidade, é Jeremias. O nome dele aparece 131 vezes no livro dele. 131 vezes o nome Jeremias aparece no seu livro, o nome dele mesmo. E a maior parte do livro é contando experiências autobiográficas, falando dessas situações de revelação de Deus, mostrando como é que ele faz para cumprir a ordem de Deus, mostrando a maneira com que as pessoas reagem em relação ao ministério dele, mostrando depois o baixo alto astral dele, depois de ter sido rejeitado, desprezado, como às vezes ele entra em situações de ansiedade e de angústia tão profunda que a gente pensa que esse rapaz vai morrer, que ele não vai suportar isso. O fardo que Deus colocou sobre os ombros de Jeremias nunca foi colocado sobre profeta nenhum do Antigo Testamento. É por isso que quando Deus o chama, Deus tem que dizer isso para ele: lá no ventre da sua mãe eu já conhecia você, eu sabia, é você que eu quero. Antes de você nascer eu já tinha separado você. Sou eu quem dou você, sou eu quem entrego você, sou eu quem vocaciono você como profeta para as nações.
E aí na resposta do Jeremias a gente já percebe esse caráter frágil do homem Jeremias. Senhor, eu nem sei falar. Senhor, eu sou uma criança. Senhor, o Senhor errou a porta. Escolhe uma outra pessoa. Eu não vou dar conta de fazer o que o Senhor está pedindo. Mas Deus diz para ele, mas o Senhor responde a ele: não digas eu sou uma criança. Não diz que você não dá conta, que você não pode, que você é incapaz. Porque onde quer que eu te enviar, você vai. E tudo aquilo que eu te mandar dizer, você vai dizer. Não tenha medo. Não temas diante deles. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É isso, gente. Paulo percebeu isso lá no Novo Testamento e já diz isso para a gente lá. Não é de nós mesmos, a nossa suficiência vem de Deus. Conseguir cumprir o ministério, conseguir cumprir a obra que Deus designa, que Deus estabelece para cada um de nós, e cada um de nós, em certo sentido, é um Jeremias. Porque cada um de nós, em certo sentido, é designado por Deus, é estabelecido por Deus para desempenhar um papel, para desempenhar uma função, para realizar uma obra enquanto está por aqui. Então cada um de nós pode aplicar agora indiretamente essas palavras de Deus para Jeremias e para você. Eu escolhi você, eu designei você, você tem uma obra a realizar. E a gente vive tentando fugir disso o tempo todo, mas Deus não cessa de dizer para nós: não diz que você não é capaz, porque não tem novidade nenhuma nisso. Eu sei que você não é capaz. Quando eu escolhi você lá, eu sabia disso. Você não é capaz. Mas sou eu quem vou colocar a palavra na sua boca. Sou eu quem vou enviar você. Sou eu quem vou estar do seu lado para te proteger. Sou eu quem vou impedir que os inimigos causem males, causem danos. Eu vou livrar você, diz o Senhor. E a Escritura diz que Deus estende sobre ele a sua mão e toca na sua boca. E o Senhor diz para ele: estou agora colocando as minhas palavras na tua boca. Pronto, você está ungido, você é profeta. Agora olha o que Deus diz para ele, depois de chamar e de vocacionar o menino. Agora eu vou explicar para você exatamente o teor do seu ministério. Deixa eu te contar agora, depois de ter chamado você, de ter ungido você a profeta, deixa eu te contar o teor da sua mensagem. Olha, eu estou colocando você neste dia sobre as nações. Eu já disse para você que eu ia te dar as nações como profeta. Mas eu estou colocando você neste dia sobre as nações e sobre os reinos na condição de profeta. Para fazer sabe o quê? Para arrancar, para derribar, para destruir e para arruinar. É ruim, hein? Chamou, estou contigo, minha palavra está na sua boca, tudo certo? Pronto para o ministério? Pronto. Onde é que o Senhor quer que eu vá agora desempenhar o meu ministério profético? Qual a igreja? Qual a comunidade? Espero que seja assim uma comunidade de um pessoal bem receptivo, porque no final das contas receber um chamado profético deste não é para qualquer um. Deus diz: não, fica tranquilo, porque o seu público ele é extenso. Você não vai ser assim profeta de meia dúzia de pessoas, não. Você vai ser profeta de muita gente, de nações e reinos. Quanto maior o público, mais sofrível vai ser o seu ministério. Porque a minha palavra é, e essa é a palavra dura da parte de Deus. Eu vou arrancar vocês da terra de vocês. Eu vou derrubar os muros da cidade de vocês. Eu vou destruir o templo de vocês. Eu vou arruinar com a vida de vocês. Essa é a palavra de Deus para vocês. Entendeu agora? Por que foi tão difícil para Jeremias desempenhar o ministério dele? E por que o seu público-alvo teve tanta dificuldade para receber a mensagem dele?
Essa era uma mensagem dura demais. Ninguém jamais havia dito isso com palavras tão claras. Inclusive marcado o tempo. Vai acontecer, não tem escape. Vocês vão ver isso com os olhos de vocês. Ninguém escapa. Mas o que é extraordinário é que mesmo esse Deus de justiça e de juízo, e aí eu volto a dizer, o livro de Jeremias inteiro é mensagem de juízo. O que é extraordinário em tudo isso é que apesar da ira de Deus já ter sido estabelecida sobre o reino do sul, o último livro, o último capítulo 52 e os últimos versículos terminam dizendo isso. O povo foi levado para o cativeiro, do jeito que Deus havia falado através de Jeremias, e que a palavra dele se cumpriu ipsis literis, fielmente, da forma que Deus havia falado a respeito dele. Mas o que é extraordinário, inclusive, nessas mensagens de juízo que Deus traz, é que junto com elas ainda tem uma fagulha de esperança. Finalmente é dito: eu chamei você também para edificar e para plantar. Então, seu ministério vai ser um ministério duro. Jeremias viveu 40 anos de ministério em Judá. Aí Judá foi conquistada, 3 levas pelos babilônios. Na última, Jerusalém foi destruída, acabaram com tudo. Um grupo remanescente que ficou lá depois dessa terceira investida dos babilônios, ainda cismou de fazer uma espécie de motim e correr lá para o Egito para ver se conseguia algum tipo de apoio para tentar alguma jogada ali para ver se conseguia reconstruir Jerusalém de novo. Furada isso. Ainda levaram o pobre do Jeremias com ele, prenderam lá o Jeremias e levaram ele refém junto com esse povo lá para o Egito. E lá ele deve ter desempenhado um ministério de pelo menos uns 4 anos ainda, de ministério profético, dizendo: gente, não adianta, já era, já perderam. Perdeu o playboy, não tem jeito, não vai dar certo, não vai funcionar. O coitado de Jeremias ainda morreu lá no Egito, uns 4 anos depois. Aí a gente fica pensando: pastor, então tem alguma coisa errada, porque Deus disse para ele que o ministério dele seria de arrancar, de derrubar, de destruir, de arruinar, mas também de edificar e de plantar. E se ele morreu nesse momento crítico aí, como é dito, em que arrancou, destruiu, arruinou e acabou a história, onde é que fica o edificar e o plantar? O edificar e o plantar é o legado que a mensagem de Jeremias deixa para as próximas gerações. Jeremias que foi odiado, presta atenção nisso. O Jeremias que foi odiado pela sua geração, odiado, mas odiado assim com todas as forças do ser. Jeremias que foi desprezado, Jeremias que foi silenciado, Jeremias que as pessoas viraram as costas para ele durante toda a sua vida. Depois que ele morreu, que todo mundo foi levado para o cativeiro, como ele havia dito que aconteceria, aí o Jeremias se torna uma espécie de herói nacional. Está tudo perdido mesmo, não tem mais o que fazer. Aí um maluco qualquer diz assim: gente, não é que aquele profeta Pinel, aquele profeta doidinho que a gente vivia lançando numa cova, jogando na prisão, tentando assassinar o tempo todo, não é que aquele profeta havia dito que isso aconteceria? Vamos voltar lá para ver o que ele falou mesmo? E aí, à medida que eles voltaram lá nos escritos de Jeremias e começaram a ler novamente aqui e ali, eles liam uma mensagem de esperança: edificar e plantar. Vocês vão ser levados cativos, vocês vão ficar por 70 anos em cativeiro, mas o Senhor vai trazer de volta o remanescente, Jerusalém será estabelecido uma outra vez. Jeremias odiado enquanto vivo, o Jeremias odiado enquanto profeta do juízo, enquanto profeta do julgamento, enquanto profeta da destruição e da ruína. Ele depois é o Jeremias, vou usar essa expressão infeliz aqui, idolatrado, mas no sentido que vocês me entendem, né? De valorizar o indivíduo. Ele é a pessoa valorizada lá no cativeiro babilônico, tão valorizado
E depois que o povo passou lá os 70 anos de cativeiro, Daniel, quando vai fazer a sua oração e tem aquele momento de encontro com Deus, e o anjo Gabriel vem trazer uma boa notícia para ele, a Bíblia diz que o que incomoda Daniel para pensar esse retorno de Israel de volta para sua terra, já que o Império Babilônico caiu, é exatamente a leitura que ele fez de Jeremias. Ele leu no livro de Jeremias e viu o que estava escrito lá, que Deus ia fazer aquilo que está dito aqui no finalzinho do ministério dele, que Deus iria edificar novamente e plantar novamente o seu povo na sua terra. O mesmo Deus que é Deus de juízo, que trouxe juízo ao seu povo, como ele havia profetizado através de Jeremias, ele é o Deus que cumpriu fielmente a sua palavra, trazendo edificação, trazendo bênção, fazendo retornar o remanescente, aqueles que confiaram nele, aqueles que, apesar de tudo, acreditaram nele no cativeiro e que depois voltaram seus corações para ele. Eu fico pensando, o ministério de Jeremias, quando a gente olha Jeremias e Jesus, tem poucas características. Num determinado trecho de Jeremias aqui, eu não me lembro exatamente o capítulo, mas há um capítulo e um versículo aqui em Jeremias, que ele diz que ele é como um cordeiro que é levado ao matadouro. Olha, isso é Jeremias, num dos momentos de lucidez dele aqui, pensando a autobiografia, a vida dele, o ministério dele e as dificuldades. No momento aqui ele chega a dizer que ele é como um cordeiro que é levado ao matadouro. Vocês imaginam o peso da responsabilidade do ministério dessa pessoa? A angústia que essa pessoa vive. No final do capítulo 2, final do trecho que nós lemos até o versículo 12. Versículo 10, Deus falou sobre o teor do ministério dele. Aí no versículo 11 e 12, para Deus mostrar que ia confirmar as palavras que seriam proferidas por Jeremias, versículo 11 diz assim, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, Jeremias. Isso. E disse-me o Senhor, viste bem, pois eu velo sobre minha palavra para a cumprir. Depois de chamar Jeremias e dizer qual era o teor da mensagem dele, Deus deu um sinal de que o ministério de Jeremias tinha sido confirmado e que seria frutífero, que Deus cumpriria cada uma de suas falas. E o sinal foi esse. Jeremias viu diante de si uma visão, uma imagem, uma vara de amendoeira. Deus perguntou a ele, o que é que você está vendo? Ele disse, uma vara de amendoeira. Deus disse, pois isso é para você saber que eu velo pela minha palavra para cumprir. E aí a gente fica pensando, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Uma vara de amendoeira, imagine que essa haste com essas bolinhas vermelhas aqui, que elas sejam uma vara de amendoeira, não é? Tá, mas e daí? Estou vendo uma vara de amendoeira, você está dizendo que com isso a tua palavra vai se cumprir. O que isso quer dizer no final das contas? Para a gente, às vezes não significa nada ou quase nada, porque nós não conhecemos muito da cultura desse povo, mas para Jeremias tinha um significado singular. A amendoeira, dentre os muitos arbustos que existem em Israel, é o primeiro dos arbustos a florescer. Ele floresce no finalzinho do inverno, e quando as flores dele surgem, as flores dele anunciam que a primavera já está chegando. Primeiro dos arbustos a florescer. É interessante, a palavra amêndoa ou amendoeira em hebraico é shaket. Shaket é a palavra hebraica para amendoeira. E a palavra velar, Deus diz assim, muito bem, porque eu velo pela minha palavra, ela é uma palavra semelhante. Shaket é amendoeira e shoked. Só muda o A pelo O. Shaked, amendoeira. Shoked é velar. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. É como se Deus estivesse dizendo para Jeremias, fique seguro de que eu vou cumprir a minha palavra. Da mesma forma que a amendoeira, ao florescer, ela vem anunciando que a primavera está chegando. Ela vem abrindo caminho
para que a primavera simplesmente se instaure e chegue apesar do inverno. Eu quero que você saiba que as palavras que eu estou dizendo para você aqui, eu velo por cada uma delas. Essas palavras estão escritas, essas palavras estão sendo ditas, e essas palavras elas vão se cumprir uma a uma. Essas palavras que você anuncia, elas são palavras que apontam para uma primavera, mas não vai ser uma primavera feliz, como no caso da natureza, mas elas apontam para uma primavera infeliz no caso de Israel. Essas primeiras palavras ditas e essas palavras que serão anunciadas, elas são os prenúncios. Figueira, a amendoeira florescer é um prenúncio de que a primavera está chegando. As palavras que você vai anunciar, elas são prenúncios de que o juízo está iminente. Da mesma forma que quando a amendoeira floresce, a primavera chega. A partir do momento que você começar a anunciar as minhas palavras, o juízo vai se estabelecer, ele vai se estabelecer e vai ser levado até as últimas consequências. Está dito. Fechado. E aí quando a gente lê o livro todo, lá no finalzinho dele, a gente percebe isso. Eu quero terminar, já está na hora de eu terminar, só com uma leitura rápida aqui com vocês. Uma leitura agora sem comentários, porque o tempo não me permite mais fazê-lo. Mas eu queria compartilhar com vocês um trecho aqui de Jeremias, capítulo 15, um trecho autobiográfico. O livro está cheio disso, capítulo 15 de Jeremias, a partir do versículo 10. Eu quero só ler o texto e com essa leitura eu vou encerrar a minha fala, só para vocês terem uma noção disso, de quem é o homem Jeremias, e de como a graça de Deus sobre alguém que é chamado, ela é suficiente para sustentá-lo nos momentos mais difíceis de sua vida. Olha o que a gente tem, Jeremias 15, a partir dos versos 10 a seguir. Palavras de Jeremias. Ai de mim, minha mãe, por que deste à luz homem de rixa e homem de contenda para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse-me o Senhor: de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. Uma palavra a Israel. E levantarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces. Levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces. Porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Jeremias novamente. Lembra-te de mim, visita-me, vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, e como águas inconstantes? Palavras de Jeremias, de novo, na angústia ao Senhor. Porquanto assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, será como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, palavra de Deus para ele, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Feche os olhos. Isso é só um pequeno fragmento da autobiografia de alguém que foi chamado por Deus e que desempenhou um ministério longo, 40 anos, de
dores e de sofrimentos e de choros e de angústias e de decepções, mas que o tempo todo teve a garantia do Senhor. Você vai ministrar o juízo, mas no final das contas você vai edificar e vai plantar novamente. Se Deus tem chamado você para um ministério, se Deus tem estabelecido você, designado você, convocado você, você está ciente disso, para realizar a obra que é dele. E você ainda tem fugido, você ainda tem temido fazer aquilo que Deus ordena, porque eu sou incapaz, porque eu não tenho condições de fazê-lo. O modelo, o exemplo de Jeremias desafia você a se levantar e a se colocar diante do Senhor, porque Ele é quem chama, Ele é quem põe a palavra na sua boca, Ele é quem vocaciona, é Ele quem garante que você vai ser bem-sucedido. Se você está cumprindo seu ministério e tem sofrido provações, sofrido tentações, sofrido desilusões, sofrido decepções, sofrido a rejeição do ser humano, porque você tem sido fiel ao seu chamado, e se você pensa em se voltar para eles, para ver se se torna mais agradável a eles, ou então em desanimar, em desistir do seu ministério, Deus tem uma fala, Deus tem uma palavra para você. E a fala de Deus, a palavra dele para você é: eu chamei você, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Eles vão se voltar para você, não se volte para eles. Eu levantei você como uma torre forte. É nessa condição, é nesse lugar que você precisa estar. Permaneça nesse estado, permaneça nessa condição. Talvez você morra como Jeremias, abandonado, esquecido, rejeitado, desprezado, sem problemas. Amanhã as pessoas vão olhar para trás e vão dizer: realmente existiu um profeta entre nós. Deus levantou um homem, Deus levantou uma mulher e falou entre nós. E só agora a gente consegue perceber isso claramente. Deus, no nome de Jesus, eu quero louvar o Teu nome, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que mais uma vez nós tivemos de compartilhar a Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é viva e permanece para sempre. Obrigado, Deus querido, porque cada um de nós aqui é um Jeremias, cada um de nós foi designado, cada um de nós foi estabelecido pelo Senhor para fazer parte do corpo de Cristo, a igreja, e para desempenhar um papel importante para que a igreja seja edificada. Que cada um dos aqui presentes, ó Deus, receba essa palavra. Que cada um daqueles que estão nas suas casas agora e me ouvem, que eles possam também receber esta palavra. Que cada um neste momento, Senhor, seja impactado positivamente pelo poder da Tua palavra, que é viva e permanente. Que cada um de nós, na mesma condição de Jeremias, ó Deus, se coloque diante de Ti, como um vaso vazio que precisa ser usado para a glória e para a honra do Seu nome. É isso que nós pedimos no nome de Jesus, confiados na Tua bondade. No nome de Jesus. Amém.